Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didasco falando. Mais uma videoaula sobre aquelas grandes obras literárias brasileiras para você colocar na sua redação, aqueles livros clássicos, que vai dar muito mais pontos aí, vai dar muito mais credibilidade, muito embasamento científico. Se a referência científica de forma organizada, simples e direta que você procura, você está no lugar certo. Pega papel e caneta que a nossa aula vai começar. Antes de iniciarmos, dois recadinhos super importantes aqui, tá? Primeiro, tudo isso que você tá vendo é uma amostra, uma demonstração de tudo que tem no nosso curso. Isso, tudo que tem no nosso curso de redação. Aqui no link da descrição ou no link da bio, clica lá e você vai ter acesso ao nosso curso, tá? Tem algumas áreas lá de algumas aulas que são gratuitas, experimentais, para você experimentar, para você curtir, para você ter um gostinho e depois você verificar se é o curso para você ou não, tá bom? Segundo recadinho muito importante, grandes obras literárias brasileiras estão todas organizadas na playlist aqui. Tem uma playlist chamada Grandes Obras Literárias Brasileiras. Lá estão todos os resumos de livros do canal, que é super mais organizado do que isso. Ao invés de você ficar procurando vários resumos, tal, clica lá que vai ter sempre um resumo super organizado. Porque os nossos resumos, pessoal, as nossas videoaulas referente a resumos, primeira parte, é um pouco do livro, o que o livro quer falar, qual período ele foi publicado, qual o estilo de época, certo? Segunda parte é o roteiro, né? O que ele fala, qual que é a obra, qual que é a essência, qual que é o tema desse livro. Eu sempre chamo de espinha dorsal, ok? A mensagem principal dele. E por último, como que você pode abordar isso na sua redação, quais são as temáticas. Pô, legal, já entendi o que ele fala, mas qual que é a moral desse livro? E sempre uma mensagem final para você sair aí, até explicando para aquele seu amigo. Bom, sem mais enrolações, vamos lá para nossa aula então? A obra de hoje é Processo Civilizatório de Darcy Ribeiro. Ela foi escrita em 1968, 1968, e é uma das grandes obras sociológicas do Brasil, tá? O Darcy Ribeiro, ele é o nosso terceiro aí numa ordem, né? Já tem um livro, uma videoaula aqui falando de Gilberto Freire, tem também uma do Florestan Fernandes, e seguindo nessa linha dos nossos grandes antropólogos aí do século XX, mais precisamente da segunda metade do século XX, vem agora então Darcy Ribeiro. Tome nota aí, por favor. Já informações básicas do livro, vamos agora para o nosso enredo, né? Vamos agora para a nossa história. Pessoal, quando ele entra nesse livro, ele quer estudar o processo de desenvolvimento das sociedades, tá? Como que elas se organizaram na política, na cultura e na economia. Sobretudo sobre essas três pilares, tome nota aí. Cultura, economia e política. Quando ele vai estudar isso, ele estuda por 10 mil anos. Você acredita? Ele pega a história em 10 mil anos e vai tentar estabelecer ali algum processo, algum ciclo, algumas características fundamentais e organizar isso daí conforme cada período, tá? Bom, é uma obra bastante extensa esse livro, mas também, olha, é ótima, é de primeira linha para você colocar na sua redação, tá bom? Tá bom. Bom, vamos começar então. Ele tem bastante influência nesse livro de Marx e Engels, principalmente sobre a obra Origem da Família, da Propriedade do Estado. Essa é uma das grandes obras do materialismo histórico de Marx, tá? Então você vai ver que durante o livro tem bastante trechos que ele pega lá, citações. Ele pega trechos desse livro do Marx e do Engels e vai lá fazer alguma observação, alguma comparação. Fala, ó, isso daqui que tá falando no livro é exatamente isso daqui dentro da realidade, entendeu? Mas além desse livro, pessoal, posso te falar aí que tem dezenas de livros que ele utilizou como bibliografia de pesquisa. Quando você lê o livro, eu tô lá lendo o livro, chega no final, e ainda tem uma bibliografia extensa. São mais de dezenas de livros que ele utilizou como fonte de estudo, como fonte de campo de estudo para escrever essa obra, tá bom? Bom, vamos lá. Ele separa 3 informações super importantes para você tomar nota aí. Ele vai estudar 12 grandes civilizações. 12 grandes, por exemplo, os incas, os astecas, os maias. Ele vai estudar a sociedade egípcia, a sociedade asiática, a sociedade grega, a sociedade romana, ou seja, grandes sociedades, grandes civilizações. E dessas daí ele organiza em 12, tá bom?
Segundo ponto importante, ele vai estudar também 18 socioculturas, 18 povos que têm 18, aliás, 18 principais características de sociedades e culturas que foram se alastrando, que foram se disseminando, que influenciaram todas as outras. É como se elas fossem as 18 principais, entende? E você percebe que dentro dessas 18 principais, as que vêm depois delas sempre vai aparentar alguma influência muito forte. E aqui está o ponto mais importante que eu quero falar para você. Ele vai indicar 8 revoluções. 8 revoluções ao longo desses 10.000 anos. Tome nota aí. A primeira grande revolução que ele fala é a revolução agrária. Isso quando o homem ele parou de ser nômade e ele teve que ser sedentário. Ele teve que se fixar em algum lugar para que ele pudesse cultivar alimentos, ok? A segunda que ele vai falar é a sociedade urbana, é a revolução urbana, quando esse indivíduo já está conseguindo ali migrar do campo para o urbano, ele está formando as cidades, ele está formando os comércios, ele está formando um centro mais comercial do que, digamos ali, o pastoril, tudo bem? Terceira revolução, ele fala que é a revolução do regadio. O que é a revolução do regadio? Regadio vem de regar, regar vem de irrigar. São grandes sociedades que elas se desenvolveram próximas de grandes rios. E esses rios garantiram para ela longas décadas de sobrevivência, porque a água, ela é fonte de agricultura, irrigação, higiene, alimentação, uso para as indústrias, uso para as casas. Por exemplo disso, a gente pode falar a sociedade egípcia, que se desenvolveu muito bem ao lado, né, ribeirinha ali ao rio Nilo. A gente pode falar da sociedade também asiática, que se desenvolveu muito bem ali ao lado do Tigres e Eufrates. A gente pode falar da grande Mesopotâmia, que se desenvolveu ali do lado do rio, né, do mar Mesopotâmia. Então tem várias outras, mas ele vai falar, olha, essas sociedades de regadio, sociedades que utilizaram o regar, o irrigar, elas foram muito perenes, elas foram muito longas ao longo do tempo, justamente por conta da irrigação que garantia para ela longos períodos de agricultura farta e abundante, ok? Próximo aqui, ele vai falar também da revolução metalúrgica, que é quando o homem ele começou a produzir ferramentas de metais, ferramentas de aço, ferramentas a partir do ferro. Essas ferramentas tanto para o trabalho, quanto para o comércio, quanto para a navegação, quanto para a comercialização. Que essa revolução metalúrgica, ela trouxe, digamos que bastante profissionalismo, porque agora com ferramentas você consegue ter novas formas de produção, ou então você consegue produzir mais e melhor o que você já vem produzindo. Fez sentido aí? Próxima, pessoal, é a revolução do pastoril. A revolução do pastoril é quando você teve grandes sociedades que foram cuidar de gados, foram cuidar de suínos, foram cuidar de caprinos, foram ter equinos, cavalos, né? E que isso daí tanto se utilizava para alimentação, quanto para o comércio da carne, enfim, quanto, digamos, para a própria economia da região ali, porque muitas vezes esses gados, esses cavalos, eles eram utilizados como meio de transporte numa sociedade que ainda era muito primitiva, muito rudimentar, entende? Bom, tome nota aí, próxima revolução é a mercantilista, essa já é um pouquinho mais próxima nossa dos grandes mercados, justamente essa sociedade mercantilista era quando o Brasil foi achado aqui, o achamento do Brasil, estávamos no ápice disso, quando esses países buscavam novos mercados consumidores e as grandes potências, elas se enriqueciam com venda e compra de mercadoria, tudo bem? Próxima aí, a sétima revolução, agora a gente fala da revolução industrial. A tecnicista, a mecanicista que trouxe grande produção, ou seja, produção em volume, trouxe uma produção mais qualitativa e tirou o homem muitas vezes desse trabalho mais manual, certo? E a última, né, a nossa, que nós estamos aqui, segundo ele, é a revolução termonuclear, ok? Então, pessoal, ele vai dividir em 8 revoluções. Aí, de repente, você tá olhando assim, falando, nossa, pô, mas que trabalho longo, pra que ele tá falando isso daí? Pessoal, ele tá querendo nos dizer que o movimento cultural, político e econômico, ele é cíclico. Ele é cíclico, ou seja, se nós hoje estamos passando por um momento de transição na cultura, na economia ou na política, ele está querendo dizer, ó, isso daí é normal acontecer, espere-se que, inclusive ele fala o seguinte, espere-se que
percebe também ao longo das datas que ele vai dando no curso que a cada intervalo entre uma revolução e outra está diminuindo de forma gradativa. É isso aí. Por exemplo, entre a primeira e a segunda, a primeira foi a agrícola e a segunda foi a urbana. Ele tá falando, ó, o período de distanciamento dessas duas primeiras revoluções, elas foram se diminuindo, tanto que hoje, das últimas revoluções para cá, esse período está muito mais curto. Então isso nos ajuda a olhar para a história e falar, olha, é preciso se estudar novas formas de produção e novas formas de trabalhar, digamos, os prejuízos que nós causamos para o meio ambiente ou o prejuízo que nós causamos para o próprio homem, para o próprio indivíduo, para as próprias sociedades, porque isso logo vai entrar em desuso. Vai entrar numa decadência, você precisa estudar uma forma mais rica, mais diversa, mais igualitária. Ele fala que quando você percebe que tudo isso é de forma cíclica, fica muito mais urgente, fica muito mais claro para a sociedade, para o ser humano, né, para os indivíduos, para o homem, para ele olhar para esse momento e falar, opa, é preciso pensar numa forma mais justa, melhor e igualitária. E ele fala principalmente agora esses dois termos, ó, que eu vim adicionando aqui, justo e igualitário. Por quê? Como assim? Porque ele fala, pessoal, é normal que ao longo das revoluções e ao longo dessas trocas entre a sociedade, entre esses povos, principalmente na América Latina, que foi, digamos, a ênfase do trabalho dele, sabe? Ele olhou o mundo como um todo, todos os continentes, mas digamos que o olhar dele foi mais central na América Latina, tá? Ele fala isso e ele comenta que deve ser mais justo e igualitário, porque ao longo das revoluções você percebe que sempre vai ter um dominador e um dominado. Que esse dominador, ele tende a desculturar aquele dominado, ele tende a diminuí-lo, né? Porque se ele, digamos, se considera mais civilizado, mais moderno, mais desenvolvido, ele tende a pegar aquilo que ele considera, digamos, inferior, ou que não vai contribuir, ou que não tem grandes vantagens, e, digamos, tirar essas características, neutralizar essas características. E o Darcy Ribeiro, quando ele olha esse processo, ele fala, olha, seríamos muito mais justos e mais igualitários se nós não precisássemos desculturar aquele povo que, digamos, ele tem condições aí mais rústicas, mais rudimentares, menos desenvolvidas. Talvez se a gente conseguisse achar uma forma que equilibrasse, que conseguisse conviver da forma mais saudável possível. Porque se a gente não descultura esse povo pequeno, esse povo dominado, esse povo menor, ou seja, menor quantidade de poder, tá? Nunca é menor quantidade de volume. Ele sempre fala que é o inverso. Normalmente é a minoria que toma conta da maioria, tá? E que essa maioria, ela é minoria em poder e maior em quantidade. Presta atenção nisso aqui, anota aí, tá? Minoria em poder e maior em quantidade. Ele fala que se a gente não precisasse, digamos, desculturá-la, essa sociedade ela seria mais rica, mais diversa, ela seria mais justa, mais igualitária, mais harmônica. E talvez isso traria muito mais riqueza de cultura, porque aí você tem coisas diferentes, você tem modos de viver diferentes, modos de produzir, modos de pensar, modos de consumir, modos de fazer economia, de gerir um estado diferente. Ele fala que isso é muito rico se houver aí um certo equilíbrio. Sobretudo para que você tenha pessoas mais livres. É isso que ele fala. Sobretudo para que você, nesse processo revolucionário, de uma revolução para outra, ou em um processo de muitas vezes uma cultura, ela angariar, ela pegar características de outras culturas, para que você não precise dizimar, acabar com o povo. Aí você olha e fala, nossa, professor, mas isso aconteceu ao longo da história? Aconteceu aqui pertinho da gente, né? Aconteceu com os nossos indígenas. Óbvio que a gente tem algumas características desses indígenas, algumas vezes na nossa cultura, na nossa escrita, né? Com algumas palavras, na nossa culinária, nas nossas lendas, mas talvez na nossa economia não. Mas na nossa política não. Na nossa educação, quiçá, muito pouco ainda, né? Então, quando a gente pega todo esse elemento cultural e você elimina ele praticamente, né? Você praticamente elimina ele. A linguagem, né? Vamos lembrar que a gente tem como língua oficial, como idioma oficial, o português. Seja o português brasileiro, mas a gente tem o português. A gente não tem o tupi. A gente não tem qualquer outro idioma que seria indígena. Fez sentido aí pra você? E pra fechar, a gente olha e fala, tá, legal, Pro, já entendi a importância disso, mas como que eu posso abordar isso em redação? Em que tipo de temática que eu posso abordar isso? Pessoal, primeiro e mais importante de tudo,
educação. Quando a gente fala de educação, não só necessariamente de educar, de ensinar um povo, mas muitas vezes é sobre conhecimento, muitas vezes é sobre noção da sociedade, a noção do mundo que te cerca. Quanto mais noção você tem dessas mudanças, mais você fica atento e vê com uma certa previsibilidade que há necessário mudanças, ou que as mudanças, de repente, elas podem tentar ser mais justas e igualitárias, pegando justamente os dois termos que ele utiliza. Faz sentido aí para você? E que é só a educação, a informação, o conhecimento, a transmissão, a troca de ideias, a troca de possibilidade que garante para a gente esse olhar mais diferenciado, mais apurado, um olhar, uma visão do todo. Faz sentido aí? Segundo item, a tecnologia. Ele está falando disso, né? O livro dele todo é sobre tecnologia. Porque, afinal de contas, tech não é só isso que está acontecendo aqui. Uma câmera, uma internet, algo digital. Não. Tecnologia é toda forma de fazer melhor algo. É como se eu tivesse simplesmente aqui um cartão e daqui a um mês, daqui a um ano eu arranjo um papel melhor, uma cor mais viva, eu identifico umas letras melhores de ler, então eu fiz o mesmo cartão, mas de forma melhor. Isso é tech. Isso é tecnologia. Tecnologia é toda vez que você pega o mesmo produto e você consegue diferenciá-lo e melhorá-lo no seu processo de produção, seja ele um digital ou um analógico. Fez sentido aí pra você? E por último, não menos importante, minoria social. Afinal de contas, ele tá falando que existe um dominador e existe um dominado. Existe uma cultura que ela se impõe. Ela se impõe porque ela tem força, porque ela tem poder. Não porque necessariamente ela é maior em quantidade, entende? Mas ela é maior em poder. E ele fala que, digamos, eliminar essa cultura menor, essa cultura que se considera inferior, essa cultura do dominado, eliminá-la é quando você traz uma pobreza de cultura, entende? É quando você quer deixar tudo ali igual, é quando você quer deixar tudo uniforme. Ele fala, a sociedade não é isso, o mundo não é isso. Ao longo das revoluções percebe-se que quanto mais rico, melhor para essa sociedade, mais ela produz, mais ela tem um olhar diferenciado. Então você pode de cara já pensar nesses 3 eixos temáticos aqui, tá? Tecnologia, educação e minoria social, que a obra dele cai perfeitamente para você tirar aquela nota 1000. Agora sim, compromisso entregue, dever cumprido, vídeo organizadinho para você aí sobre o livro dele, como que você pode utilizar na sua redação. Se tiver alguma outra obra que você gostaria desses resumos assim, de forma simples, direta, objetiva, comenta aqui qual que é o livro, qual que é a obra, que é compromisso meu, eu venho trazer isso numa próxima aula para você, combinado? Pessoal, e informação é pra gente compartilhar, não é isso? É pra gente multiplicar. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se te deu um up, se te deu um se você começou a olhar a situação de forma diferenciada, se fez sentido para você, sabe? Se você tá saindo desse vídeo com uma informação, com mais informação, com um jeito diferente de pensar, se ele valeu a pena, compartilha. Compartilha para aquele amigo, para aquela amiga que eu tenho certeza que ele tá precisando também, sabe? Aquele que já te veio nas ideias aqui, aí ele vai fazer uma prova, ele vai fazer o vestibular, ele tá precisando melhorar em redação, ou ele gosta do assunto, compartilha para ele, tá bom? Já dá aquela curtida, se inscreve no canal, de segunda a sexta-feira tem material assim, organizadinho para você, tá bom? Agora sim, muito obrigada por hoje, espero mesmo ter colaborado e vai lá, gabarita essa prova.